Olá, então nós vamos começar a bordar o Sagrado Coração e eu vou começar pela cruz. Como que eu escolho por qual pedaço que eu vou começar? Aqui tem um coração que eu já comecei a bordar. Então a minha visão é a seguinte: eu vou por camadas, né? Eu separo ele em partes. Então tem a parte das chamas, a parte da cruz, a parte do coração mesmo, o sangue, a coroa de espinhos. Então aqui tá o coração. Do coração tá saindo as chamas. A cruz sai de dentro do coração, né? Então, como a chama tá por cima da cruz, eu gosto de bordar a cruz primeiro, antes da chama. E por que eu bordo a chama depois antes do coração? Apesar dela estar saindo de dentro do coração, e ela vai estar mais imponente, vamos assim, mas eu gosto de fazer um acabamentinho aqui depois. Só pra dar um acabamento aqui no coração. E assim que eu fiz desde a primeira vez que eu bordei e tem continuado assim. Então, a primeira coisa que eu bordo é a cruz, depois as chamas, o coração e por último a coroa e o sangue aqui. Como a cruz é pequena, não tem muito espaço para fazer um degradê muito grande. Então, eu vou escolher só 2 tons de marrom para bordar a cruz. Eu escolhi o tom mais claro, é o 358 da Anchor. E o tom mais escuro vai ser o 1088, também da Anchor. Vou colocar um do lado do outro. Aqui, ó. Eu vou começar a bordar pelo tom mais escuro. Eu vou utilizar uma agulha mais fina, que é uma... Ai, gente, não sei o número de agulha, nunca decorei. Mas é a mais fininha. Aqui cabe só um fio. O bordado de pintura de agulha a gente faz com um fio só na agulha. Se você quiser um acabamento mais fino. Se ele for maior, como aqui ele é pequeno, eu acho que com um fio fica melhor. Se você quiser com mais de um fio, o acabamento vai ficando mais... não é grosseiro no sentido feio da palavra, mas vai ficando mais grossinho. Ideal que seja um desenho maior. Quando é preenchimento maior, é bom que você faça com 2 fios ou 3, para preencher até mais rápido, né? Para não demorar tanto. Então, vamos começar pela sombra. Vou passar o fio aqui na agulha. Você pode ou dar o nó de costureira ou fazer o nó invisível aqui. O nó de costureira, você pega... Vai dar 2 voltas na agulha, né? 1, 2, vou dar 3. E passa a agulha por dentro dessas voltinhas. Tá feito o nó. Ou então, se você não quiser tantos nós, para não atrapalhar no bordado, apesar dali ser um pedaço pequeno, mas você vai dar um nozinho invisível. Você vai deixar um tanto assim atrás ali no avesso do tecido. Deixa eu começar aqui. Deixa um pedacinho no avesso do tecido e dá um ponto bem pequeno do ladinho. Segura a ponta lá embaixo e sai do ladinho do ponto e dá um outro pontinho por cima daquele que você acabou de fazer. Isso é suficiente para segurar a linha. Como que a gente vai escolher a sombra e a luz? Vamos imaginar, a chama tá saindo aqui de baixo, a cruz tá em cima. Então, a luz tá incidindo daqui, né? Então, essa parte que tá mais próxima da chama tá mais clara. Aqui vai estar mais claro e lá em cima eu tô imaginando que não tem tanta luz, então vou deixar mais escuro. E lá na pontinha de cima da cruz, eu tô imaginando que tem mais um pouquinho de luz, então eu deixo com um pouquinho de claridade ali. Então, vamos começar.
eu vou começar bordando essa parte de cima da cruz. Então, eu vou fazer a parte de sombra primeiro. O ponto de pintura de agulha é também chamado de ponto longo e ponto curto. Então, você dá um pontinho mais longo, um pontinho mais curto. Vai alternando. E vai preenchendo. Se precisar, você volta no meio do ponto que você já deu e dá mais um ponto. Sempre cuidando para não ter nó no verso. Não trabalho com a linha muito longa. Trabalhe com fio mais ou menos com uns 45 centímetros, já tá bom. Que não é tão longo para ficar dando um nó e nem tão curto para você ficar trocando toda hora. Tem que ter um meio termo. Tentar aproximar um pouquinho mais. Então, aqui eu só tô fazendo um pontinho do lado do outro. É como se fosse um ponto cheio, só que eu faço um mais longo, um mais curto. Até preencher todo o meu risco. Deixar um pouquinho mais próximo. Certo. Eu vou aproveitar que eu tô com a agulha com essa linha mais escura e já vou fazer a sombra do outro lado da cruz. Aí eu vou alternando. Eu uso um pouco de ponto longo, ponto curto, um pouco de ponto haste. Não tem problema misturar. Pelo menos eu não vejo problema. Sempre seguindo o risco, cuidando para tampar todo o risco que você fez. Mesmo que você utilize a caneta térmica, é bom tampar para evitar que o risco volte. Aí aqui nessa parte da madeira, como a madeira ela tem uns veios, não é tão lisinha geralmente, vou imaginar a madeira da cruz uma madeira mais rústica. Então, você pode dar uns pontos aleatórios aqui para ficar uns espacinhos mais escuros aqui no meio. Assim. Então, tô fazendo toda essa parte de cima, imaginando que é a parte que recebe menos luz vinda do Sagrado Coração. Sempre puxando a linha, cuidando para não ter nó
lá no verso do tecido. Tá, eu acho que aqui já tá bom de linha escura. Vou dar mais um pontinho aqui. Tá, vou deixar de lado, depois eu dou o arremate nela. E agora eu vou vir com a linha mais clara pra fazer a luz. Certo? Esse aqui eu vou dar um nozinho de costureira. Vou começar com a luz aqui. Se você quiser, você pode colocar até mais um tom de marrom aqui pra fazer um degradê melhor. Aí aqui eu vou alternando de novo, ponto longo, ponto curto. Ponto longo, ponto curto, pra fazer o degradê. Aqui eu terminei essa parte. Procurei deixar o mais retinho possível, seguindo a trama do tecido, mas eu gosto de fazer um acabamento aqui, só passando o fio aqui. Como é pequeno o desenho, só dando um ponto longo aqui, um pontinho reto. Só pra dar um acabamentinho. E agora eu vou vir lá na parte de baixo, fazer essa parte da cruz. Aqui eu só vou usar essa linha mais clara, porque vamos imaginar que é a parte que tá recebendo mais luz aqui vindo das chamas. Então, eu vou trabalhar só com essa linha mais clara. Se você quiser trabalhar com mais um marrom aqui no seu degradê, aqui você pode colocar mais perto aqui mais perto da chama, um marrom ainda mais claro. Eu não vejo necessidade porque esse risco aqui é bem pequeno. Não tem nem 2 centímetros dessa cruz. Apesar de aqui não ter o degradê, eu vou continuar trabalhando com essa ideia, ponto longo, ponto curto, ali no espaço mais comprido da cruz. Aqui, como é muito pequeno nesse lado aqui, nesse lado esquerdo, então, um espacinho bem pequeno. Aí não compensa fazer ponto longo, ponto curto, aí vem com um pontinho cheio mesmo. Certo.
Mais um pontinho e terminou. Agora eu venho aqui. Aqui, seguindo aquela mesma ideia dos veios da madeira, lá onde eu fiz a linha mais escura, eu posso também dar uns pontinhos aleatórios com esse mais claro. Aqui eu já vou fazer um acabamentinho do mesmo jeito que eu fiz aqui. Apesar de ter duas cores, eu vou usar uma só, vou usar só essa mais clara. Como a cruz é pequena, eu não vejo problema. Só pra ficar bonitinho aqui, ó. Aqui a linha. Vou dar mais um acabamentinho que eu tive que engrossar ela. Pra cobrir o ponto de baixo. Aí, tá feito. Vamos ver como que ficou agora.